RCP Notícias. horas em Cabo Verde, seja bem-vindo a este Jornal da Noite. Cabo Verde apoia a candidatura de Angola à União Africana. O Presidente da República, José Maria Neves, que participou nos trabalhos da 37ª Sessão Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que chegou hoje ao fim em Addis Abeba, na Etiópia, garante que Cabo Verde vai apoiar a candidatura de Angola à presidência rotativa da Organização Pan-Africana em 2025. José Maria Neves sublinha que Angola pode contribuir para o processo de panificação do continente africano. Nós apoiamos e vemos com muitos bons olhos. Pode dar um contributo importante no processo de pacificação em África, designadamente nos Grandes Lagos, onde, aliás, o presidente João Lourenço está a desempenhar um papel importante. Um outro dado é que Angola está num processo de modernização da sua economia, da sua sociedade. Essa liderança poderá ser uma referência muito positiva no continente africano. O presidente Neves acredita que Angola pode dar um novo impulso à reforma da União Africana, que passa agora a ser assumida pelo presidente do Quênia, William Ruto. E há um outro pilar importante que tem a ver com a reforma. O presidente Ruto do Quênia assume agora a liderança do processo de reforma. Espero que haja um aceleramento e que, com a presidência de Angola, nós possamos conseguir objetivos muito consistentes neste domínio. José Maria Neves defende uma reforma da União Africana através do estabelecimento de um sistema de governação multinível em África, com responsabilidades bem determinadas a nível das organizações subregionais e a nível dos Estados. O chefe de Estado cabo-verdiano acredita que só desta forma se vão evitar as sobreposições e muitas vezes as interpretações diferenciadas relativamente aos problemas existentes. Mas quem assume para já os destinos da União Africana é a Mauritânia, enquanto Angola ocupa a primeira vice-presidente, o Congo e o Ghana a segunda e a terceira vice-presidência. O presidente Ould Sheikh El Shazwani garantiu que todos os esforços serão feitos para responder aos desafios do continente nos próximos 12 meses. Na abertura da 37ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, os líderes falaram dos conflitos globais. A guerra em Gaza foi referenciada em todos os discursos, principalmente do primeiro-ministro palestiniano, que acusou Israel de estar a cometer um genocídio e pediu que se faça um boicote aos produtos produzidos nos colonatos. Mohamed Stayet agradeceu o apoio do continente africano com o povo palestiniano e agradeceu a decisão da União Africana de ter rejeitado o pedido de Israel para assistir à cimeira como Estado observador. O primeiro-ministro palestiniano reiterou que a Palestina não pode esperar por mais 30 anos, insistindo que a única solução é a criação de 2 Estados com base nas fronteiras de 1967. A criação de 2 Estados foi defendida pelo chefe de Estado brasileiro, que aproveitou a palavra para condenar as ações do Hamas e a resposta desmesurada de Israel. Lula da Silva, convidado de honra da cimeira, falou ainda do impacto da guerra da Ucrânia no preço dos alimentos e dos fertilizantes, sublinhando que a África pode ser o celeiro do mundo e o Brasil está preparado para ajudar o continente. O presidente brasileiro que insistiu que não haverá estabilidade nem paz duradoura enquanto houver fome no mundo, reiterando a vontade do Brasil de ajudar a África a crescer, do Brasil crescer com a África. Todavia, os desafios do continente continuam a ser muitos, insistiu o presidente da Comissão, Moussa Faki, fazendo referência aos golpes de Estado no continente, a saída do Burkina Faso, Mali e Níger da CEDEAO e a crise política do Senegal. Assuntos que vão marcar os trabalhos
trabalhos dos chefes de Estado, neste fim de semana. E Cabo Verde e Quénia desejam reforçar as relações bilaterais. A intenção foi manifestada pelos chefes dos dois Estados, à margem dessa 37ª sessão ordinária da União Africana. O presidente queniano William Ruto convidou o presidente José Maria Neves a visitar o seu país, um convite retribuído pelo homólogo cabo-verdiano. Segundo a presidência cabo-verdiana, esses passos concretos demonstram o compromisso dos dois líderes com uma maior aproximação e cooperação entre Cabo Verde e Quénia, a visar igualmente uma parceria benéfica para o continente africano como um todo. Na ocasião, o presidente José Maria Neves convidou Ruto a ser co-champion para a preservação do património natural e cultural da região da África Austral, convite que foi aceito pelo presidente queniano. Ainda ontem, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, tinha aceitado o convite de José Maria Neves para ser um dos co-champions para a preservação do património natural e cultural de África, a representar a região da África Central. O Conselho Nacional do PAICV esteve reunido este fim de semana para fazer o balanço das atividades realizadas o ano passado, análise da situação política do país e perspectivar novas ações para o presente ano que passam pelo reforço das estruturas internas, tendo em vista as eleições autárquicas. Ouvido pelo jornalista Eugênio Teixeira, o porta-voz da reunião, Jorge Lopes, faz o balanço e destaca os principais pontos saídos do Conselho Nacional que decorreu ontem e hoje na cidade da Praia. Tem a ver, sobretudo, com a dinamização do partido face aos próximos embates eleitorais que vão ter lugar este ano, né? O reforço da ação política a nível de todas as estruturas do PAICV e sobretudo, acelerar o processo de constituição das listas e das candidaturas para os próximos embates eleitorais. Há um conjunto de outras medidas que têm a ver com a situação política do país que já foram distribuídas e partilhadas com a comunicação social, mas nesse momento o foco está mais voltado para a questão da preparação das autárquicas, que é o momento político mais contundente para os próximos tempos. Portanto, disso é que os conselheiros estão ocupados neste momento na aprovação dos documentos finais da União. Já uma data concreta para o PAICV avançar com os nomes dos candidatos às eleições autárquicas? O Conselho Nacional é um órgão apropriado para trabalhar nomes, para aprovar ou não aprovar nomes. Né? Nós trabalhamos mais em cima dos processos, em cima das agendas, enfim, em cima dos procedimentos que têm que ser observados no processo e também em cima do perfil dos candidatos. Esse processo já está em curso, em fase bastante avançada, particularmente nos municípios onde o PAICV é oposição neste momento, né? Juro que em pouco tempo teremos os cabeças de lista, particularmente dos candidatos a presidentes de Câmara, aprovados, têm que ser aprovados a nível da Comissão Política Nacional. Nomes que serão conhecidos posteriormente, mas quanto às metas do PAICV para essas autárquicas, já tinham sido avançadas ontem por Jorge Lopes, que diz que o partido quer manter as atuais 8 câmaras e conquistar outras. E o foco é sermos fortes. Não é possível ouvirmos este som agora, mas Jorge Lopes tinha deixado a garantia que destas metas do PAICV conquistar as atuais 8 câmaras e manter as 8 câmaras e conquistar outras. Jorge Lopes avançou ainda ontem que o PAICV está perto de solucionar o imbróglio em torno da eleição do novo líder do grupo parlamentar e assegurou que vai ser uma solução com impacto na unidade do partido.
partido. E a Comissão Política do MPD esteve reunida ontem com as eleições autárquicas deste ano em pauta. A RCV, o presidente do partido, reafirmou a determinação em reconquistar a autarquia da capital. E o foco é sermos fortes, vencermos a praia. Não é só vencer por vencer. Nós vamos apresentar um bom candidato, boa equipa, bom programa, ambição, resultados que nós queremos para a praia. Isso tudo é legítimo, porque nós estamos em combate político, mas com um sentido muito claro de que podemos fazer muito mais e melhor na governação da praia. Ulisses Correia e Silva remeteu para os próximos dias o anúncio de todos os candidatos do partido aprovados para as próximas autárquicas. Entretanto, Santiago Magazine avança hoje com alguns nomes aprovados nessa reunião da Comissão Política do MPD para as autárquicas. Segundo Santiago Magazine, o MPD confirmou Abrão Vicente como candidato do partido para Praia e fala-se em Edna Oliveira, atual ministra da Modernização da Administração Pública, para liderar a lista para a Assembleia Municipal. Segundo a mesma fonte, a atual presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacira Monteiro, foi preterida pelo vereador para a Economia Local, Jacinto Horta, que vai encabeçar então a lista do MPD para as autárquicas naquele município. Outro preterido, segundo Santiago Magazine, é o presidente da Câmara de Tarrafal de São Nicolau, José Freitas, devendo ser indicado como cabeça de lista Neivo Araújo, atual líder da Comissão Política Conselhia. Outra novidade é a escolha de Hipólito Gonçalves, também presidente da Comissão Política Conselhia em São Domingos, como candidato do MPD nesse município, superando as concorrências de Filomeno Borges e de Milton Paiva. Entretanto, segundo a mesma fonte, a reunião da Comissão Política Nacional do PAICV de ontem não chegou a aprovar os candidatos para 4 municípios, designadamente Ribeira Grande de Santo Antão, onde Orlando Delgado é presidente há 3 mandatos, Ribeira Brava, liderada por José Martins desde 2020, Santa Catarina do Fogo, que tem Alberto Nunes na presidência, mas que tem a concorrência do seu vice, Carlos Rodrigues, e Tarrafal de Santiago, onde o MPD tenta recuperar a Câmara Municipal perdida há 4 anos. Aqui o MPD está dividido, segundo Santiago Magazine, entre Celso Ribeiro e o ex-autarca José Pedro Soares. O jornal online avança ainda que estão confirmadas as escolhas de Alcides de Pina para Ribeira Grande de Santiago, Evandro Monteiro, o atual secretário de Estado da Saúde, para a Câmara Municipal de São Felipe, no Fogo, Carlos Lopes, antigo deputado, para a Câmara Municipal dos Mosteiros, Elizabeth Évora para Boa Vista, Aníbal Fonseca para Porto Novo e António Aleixo Martins para o Paul. Herménio Fernandes está garantido como candidato, neste caso recandidato em São Miguel, Ângelo Vaz para São Salvador do Mundo e Carlos Vasconcelos também recandidata-se em São Lourenço dos Órgãos, tal como Júlio Lopes na Ilha do Sal e Miguel Rosa no Maio. Um incêndio deflagrou esta madrugada entre as zonas de Passagem e Lumbim, no município do Paul, Santo Antão, e foi controlado pouco depois das 8 da manhã de hoje. A jornalista Arilísia Rodrigues ouviu o comandante de bombeiros voluntários do concelho, Rilson Batista, que nos conta os pormenores. Sim, não foi acionado por volta de 6h14, onde é que rapidamente foi acionado por um colega de mim, um colega bombeiro que reside na zona de Lumbi, onde é que estava com esse incêndio. Rapidamente me chamar para um outro colega, é que consegui trazer, bem andar com a viatura, que não cheguei aí, não encontrar um fogo bastante intenso aí na zona de Lumbim, já perto de uma residência. Rapidamente não consegui atacar naquele lado lá para defender aquela residência. Não continuar no nosso combate nele, e por volta de 8h10 já não tinha tudo controlado.
que ajuda de população e segundo é que consegui dar conta, um jovem de um lugar por acaso bem distante de zona de São João Veja que conhece esse incêndio de longe, rapidamente ele deslocado esse lugar para bem chamar a população aí perto que as consegui acionar nós, que rapidamente não consegui chegar ainda no local, que não consegui bem dar esse combate, que estava numa propriedade que estava cá na Trode, mas ele estava bem perto de uma outra propriedade onde é que estava sem cana, que rapidamente não consegui combater antes dele passar por aquela outra propriedade, porque se ele estava a passar por aquela outra propriedade não estava de bem ter bastante perigo, porque tem muito mais residência, onde é que tem a residência que ficar mesmo dentro daquela propriedade, que podia bem criar muito mais perigo na zona de Lumbi. Rilson Batista, comandante dos bombeiros no Paul, entrevistado pela jornalista Arelícia Rodrigues, a dar-nos conta então que o incêndio que deflagrou numa propriedade agrícola entre as zonas de Passagem e Lumbi, no município do Paul, foi controlado com a ajuda de populares. E para marcar o Dia Mundial da Língua Materna, que se assinala na próxima quarta-feira, 21, a Associação Alma CV promove um evento denominado Fórum de Língua Cabo-Verdiana, abarcando 3 mesas redondas e 2 conferências que terão como oradoras o linguista ganês da Universidade de Hong Kong, Kofi Yakpo, e o Presidente da República, José Maria Neves. A jornalista Maria José Macedo conversou a propósito com a Presidente da Associação, Amália Lopes. O fórum comporta 3 mesas redondas com intervenções de 3 especialistas que irão debruçar sobre a temática, a política linguística em Cabo Verde e as suas consequências, sendo que a segunda mesa redonda aborda a desconstrução sobre a língua cabo-verdiana e a terceira é focada sobre a situação da oficialização da língua cabo-verdiana. Amélia Lopes, presidente da Alma CV, Associação da Língua Materna Cabo-Verdiana, falou-nos um pouco sobre a programação. Nós temos essencialmente 2 conferências, conferência que é para um linguista ganês, que é Yakpo, que está a trabalhar na Universidade de Hong Kong. Ele também fala online de institucionalização de crioulos numa perspectiva comparativa. Portanto, digamos, o que é que está a acontecer com crioulos no mundo hoje em dia. E não tem também conferência para 5h30, não tem conferência de Presidente da República, que te vai honrar nós que ser presença fazendo uma conferência. Além disso, não tem 3 mesas redondas. Amélia Lopes destaca os parceiros na organização do certame e apela a todos a aderirem ao evento, lembrando que é um fórum aberto ao público e que conta com transmissão live através do Facebook e YouTube para quem não puder estar presencialmente. Instituto Pedro Pires para Estudos Cabo-Verdianos de Bridgewater, ele é um parceiro forte de Alma CV, inclusivamente ele está associado a nós, é um daqueles apoiantes desse fórum e ele tem contribuído de forma importante para a realização desse fórum. Também a Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa é outro parceiro de nós na realização desse fórum. E assim, a Alma CV já tem uma conta no Facebook. Muito brevemente, nós temos um site onde é que pessoas podem entrar, seguir. Tem mais informação sobre a Alma CV. Portanto, nós apelamos também nesse sentido, para pessoas aderir à Alma CV para poder dar a sua contribuição e também para participar no fórum. O fórum é aberto, tudo quem quiser poder participar. Nós estamos no auditório 102 do UniCV, dia 24 de fevereiro, a partir de 8h30. Mas também o UniCV vai transmitir no Facebook e no YouTube. Quem quiser poder acompanhar também, se ele puder estar lá presencialmente. Fórum de Língua Cabo-Verdiana, organizada pela Associação da Língua Materna Cabo-Verdiana, arranca pelas 8h30 no próximo sábado, no auditório 102 da UniCV. Ayrton Cosolino é o grande vencedor em masculinos da primeira etapa do Circuito Mundial de Kitesurf. No terceiro dia da prova, o spot da Ponta Preta ofereceu condições épicas com ondas e vento de fazer inveja a qualquer etapa do mundo desta modalidade. A reportagem é com o Valdemar Almeida. Ponta Preta esteve no seu momento top, com ondas que proporcionaram manobras talentosas dos kitesurfistas, sobretudo dos local boys.
Desde as 9 horas, os amantes dos desportos náuticos não arredaram o pé do palco desta etapa do Circuito Mundial de Kitesurf. Foram de uma sentada realizadas todas as provas da terceira ronda, de onde passaram 4 riders nacionais para os quartos de final, mas apenas 2 chegaram às meias finais. Um dos momentos altos desta ronda foi o emocionante duelo entre Mito e Machu. Emocionados, os dois talentosos atletas exprimiram assim o seu sentimento. A minha zona que abriu, tinha chop, fiquei num incrível. Pensando a perder durante todo o tempo, mas não foi um tubo incrível ali no fim. Bro, vai divertir, mano. Força, mano. Foi emocionante, mano. Foi cool. Obrigado. Para mim, está só divertido até, como sempre. Nas meias finais, Mitu, conhecedor das ondas de Ponta Preta, derrotou o brasileiro Pedro Matos por 5 pontos de diferença e seguiu para a final. O segundo finalista completou o pódio, todo ele de azul, com 2 tubarões de Ponta Preta, Ayrton de Cossolino, que venceu Gabriel Benetton e juntou-se a Mitu na final. Numa final com a duração de 30 minutos, Ayrton de Cossolino conseguiu melhores ondas e, com manobras e tubos deslumbrantes, arrecadou a primeira posição no pódio. Ao saírem da água, foram carregados e, munidos de bandeiras de Cabo Verde, seguiram para o pódio. Para mim é um sonho, Mitu sempre a motivar-me desde menino. Esse cara para ele não estava ali, malta. Você treina todo dia, ele foi a minha primeira motivação antes, quando comecei a primeira, ele está motivando a gente. Então, obrigado Cabo Verde, me prometeu toda a minha família, todo o meu povo. Aquela primeira bandeira que eu queria se pendeu, E você, família está a ganhar, família está perdendo, está a ganhar de junho, está a perder de junho. E para bom também, ouvi? Estou aí, para bom. Esse segundo lugar, não companheiro de vossa, vou atingir 10 aquele meta. Vim para casa me treinar, já descontraído, até, e só vai divertir, porque já não tive no pódio crioulo, Ayrton pronto, está sempre na água de junho, e super um prazer estar lá na água na Mael. Estou super contente, toda a população ali desde aquele suporte, e estou emocionado, estou pressão também, até. Minha mãe está ali também, a primeira vez que estou a competir, então estou emoção demais, estou super contente. Os tubarões azuis fazem sucesso agora, tubarões de Ponta Preta. Exatamente, a Sudáfrica muita gente fora, mas aquele gajo de Sudáfrica está fora, então não é ali. Na primeira posição, Ayrton de Cossolino, segundo, Mito Monteiro, terceiro, Pedro Matos e em quarto, Gabriel Benetton. Outra nota é que no terceiro dia da etapa de Ponta Preta 2024 ficou marcado por uma situação controversa depois da suspensão pelo júri da segunda ronda da competição em femininos. Depois de momentos de muito apuro para um atleta e para defender a integridade física das competidoras, o júri decidiu adiar a prova e avançar com a dos rapazes. Insatisfeitas, as atletas reuniram-se e decidiram que, independentemente das condições difíceis e ondas perigosas, vão avançar e competir. Em condições de Ponta Preta épicas, com boas ondas, condições iradas, assim. Eu acho que tem boas condições de vento, tem ondas. Eu acho que a gente vai conseguir sim entrar na água hoje. E é isso é normal, a competição é assim, tem momentos bons, tem momentos ruins. A gente tem que estar preparado como atleta para receber qualquer situação de vento e onda. Depois da final masculina, as meninas entraram na água para a segunda ronda e enfrentaram as vigorosas e pujantes ondas de Ponta Preta. Ayrton Cossolino é o grande vencedor em masculinos da primeira etapa do Circuito Mundial de Kitesurf e venceu na final outro cabo-verdiano, o Mito Monteiro. Na atualidade internacional, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva apelou hoje para que não se tirem conclusões precipitadas sobre as causas da morte do opositor russo Alexei Navalny, contrariando os líderes ocidentais que se apressaram a acusar o Kremlin. Um dos primeiros líderes dos BRICS a manifestar-se a propósito da morte do russo Alexei Navalny, o presidente Lula da Silva disse que era importante evitar especulações e ajudar
aguardar os resultados da autópsia. Acho que é uma questão de bom senso. Se a morte foi suspeita, é preciso investigar primeiro para saber de que morreu o cidadão, disse o presidente brasileiro aos jornalistas na capital da Etiópia, Addis Abeba, onde participou na cimeira da União Africana. Os peritos forenses vão dizer qual é a causa da morte, então na altura poderão julgar, considerou Lula da Silva. Lula, que já está com 78 anos, tem sido criticado pelo Ocidente pela sua tolerância com o presidente russo Vladimir Putin. Putin é também membro dos BRICS, bloco que, portanto, engloba Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ao qual se juntaram recentemente outros países emergentes. O presidente brasileiro desaprova as reações norte-americanas e europeias à invasão russa da Ucrânia e tem vindo a considerar que Kiev é responsável pela eclosão do conflito e recusou-se a juntar-se às sanções ocidentais contra Moscovo. E cerca de 140 migrantes que tentavam chegar ao Reino Unido em 2 barcos clandestinos foram resgatados ao largo da costa francesa no sábado por 2 embarcações fretadas pelo governo francês, informou hoje a autoridade marítima. De acordo com a autoridade marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte, as autoridades resgataram pela primeira vez 57 migrantes que se tinham lançado ao mar ao largo de Gravelines, no norte da França, no final da noite de sábado, depois de a sua embarcação se ter danificado. Resgatados pelo navio Raidens, que participa na operação de vigilância e salvamento montada pelo governo no estreito de Pas-de-Calais. Os migrantes náufragos foram desembarcados e colocados a cargo dos serviços de emergência em terra no porto de Calais, lê-se num comunicado de imprensa da Autoridade Marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte, citado pela agência Lusa. É o ponto final neste Jornal da Noite. Agradecemos a escuta. As informações voltam a ser atualizadas amanhã às 7 horas no primeiro jornal com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.